Boa noite a todos os que nos possam estar a ver e a ouvir pelas plataformas digitais. Gostaria que, antes de dar passo à palavra, pudéssemos ter um tempo de oração, que tu aí em casa pudesses também comigo interceder, para que na verdade a palavra do Senhor possa vir ao encontro da nossa necessidade e que possamos ser edificados por ela. Amém? Senhor Deus, e Tu és o Rei da Glória, Senhor, a Ti rendemos as nossas vidas, Senhor, queremos que Tu, neste final da tarde, Senhor, sejas, por meio da Tua palavra, propício às nossas vidas, Senhor, que possas, Senhor, trazer revelação, Senhor, às nossas vidas, por meio da Tua palavra, Senhor, que a podamos assimilar, Senhor. Que Tu me dês a Tua graça, Senhor, para poder expô-la, Senhor, para poder chegar aos corações, Senhor, de quem nos ouve, de quem nos vê, Senhor, e que possa, Senhor, produzir fruto, Senhor, segundo o Teu propósito, no tempo, Senhor, que Tu decides. Em nome de Jesus. Amém. Recordo-me que a semana passada o pastor Vítor Pinto aqui falava sobre que sem santidade é impossível ver a Deus. E o Senhor leva-me durante estes tempos a ter uma meditação mais efetiva à palavra do Senhor e a tudo aquilo que o Senhor está a mostrar nestes tempos à minha vida. E poderia intitular esta palavra como aproveitando bem o tempo, ou remindo o tempo, como diz a palavra do Senhor. E é curioso que no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, começa por dizer que tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo e um propósito para tudo debaixo do céu. É certo que, na verdade, não querendo ser repetitivo naquilo que todos nós ouvimos e vemos diariamente e constantemente por qualquer plataforma de comunicação, seja ela física, seja ela digital, é, na verdade, um tempo no qual há grande aflição, as pessoas vivem algumas apavoradas, a informação que circula é uma informação que deixa ficar as pessoas completamente hipnotizadas, amontadas, em pânico. Na verdade, são tempos que são complicados, são difíceis para todas as conjunturas de uma democracia e não só. Vemos que as empresas fecham, as pessoas não têm trabalho, recorrem a mecanismos para que essas pessoas possam estar salvaguardadas dos seus trabalhos, dos seus salários, enfim. Vivemos tempos, na verdade, de bastante perturbação, de bastante impaciência. Mas curioso é que Deus diz que tudo tem um tempo determinado. Por alguma razão Deus está a permitir isto. E na verdade, Deus levava-me e punha palavras no meu coração e gostaria de compartilhar contigo sobre a Epístola de Efésio, que o Paulo escreve aos Efésios, essa igreja que era considerada uma igreja realmente que tinha sentido responsabilidade, mas que, como diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, diz que
Era uma igreja que tinha perdido a sua primeira hora. E Paulo escreve uma carta a essa igreja, dando-lhes como que umas primícias daquilo que realmente deveria de ser o caminhar dos filhos de luz. E é um bocado por aí que eu gostaria de ir neste final de tarde, e que Deus me dê a graça para poder compartilhar com vocês aquilo que realmente pôs no meu coração. E a palavra de Deus diz então no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 15 ao 17, vê, pois, com diligência como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gostaria de enfatizar o versículo 16, que diz, remindo o tempo porque os dias são maus. É certo que todos já passamos por algumas experiências nestes últimos tempos com o Senhor. Mas recentemente o Senhor pôs este versículo no meu coração, e eu o entendo como exortação, mas também como estímulo e advertindo-me que realmente é tempo para mim, é tempo para ti de realmente remirmos o tempo. Remir o tempo, noutras versões da língua portuguesa, da Palavra de Deus, da Bíblia, põe que aproveitando bem cada oportunidade. Eu não sei de que forma é que tu estás a aproveitar esta oportunidade que Deus nos está a dar. É certo que grande parte de nós tem que estar confinado nas nossas casas, porque, enfim, o guardar-nos a nós leva a que guardemos os demais. Percebemos que esta pandemia é algo que se transmite de uma forma bastante rápida, mas que depois não se manifesta de uma forma tão rápida como assim. Leva um tempo até que seja manifesto, mas a transmissão é algo que realmente se passa facilmente. E vemos como temos que, para nos salvaguardar e salvaguardar os demais, temos que resguardar-nos nas nossas casas, evitar ao máximo o contacto público, enfim. Isso leva-nos a ter um tempo. E Deus faz-nos esta pergunta neste final de tarde. De que forma estás remindo o tempo? De que forma tu e eu estamos aproveitando o tempo? Como dizia ao princípio no livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz que existe um tempo para todos os fins. Tudo tem o seu tempo. E se Deus permitiu este tempo, Deus agora faz-nos a pergunta sobre o mesmo. De que forma estamos aproveitando este tempo? Estamos a viver dias difíceis. E precisamos de olhar para o Senhor para nos animar, para nos fortalecer. O salmista dizia, eleva os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? E dizia, o meu socorro vem do Senhor, o que fez os céus e a terra. E na verdade nós precisamos realmente de levantar os nossos olhos e perceber de onde vem o nosso socorro. Nestes dias o Senhor tem falado particularmente ao meu coração para que eu mesmo possa voltar para Ele e remir o tempo que Ele me tem dado. Porque muitas das vezes nós, com a nossa azáfama diária, quando tínhamos uma vida cotidiana, ativa, e fazíamos aquilo que normalmente fazemos todos, saímos de manhã, vamos trabalhar, chegamos a casa, enfim, a roda viva no qual nós todos vivemos. Quem tem filhos leva os miúdos à escola, depois vai buscá-los, enfim. Todas estas rotinas, muitas das vezes Deus fica um bocado aquém. Fica um bocado esquecido. Fica um bocado aí, esperando
que realmente haja um tempo, ou que seja o tempo que realmente está definido pela congregação onde tu estás, ou porque na localidade há uma reunião e então vais-te congregar, porque se calhar passam alguns dias que, na verdade, o Senhor está presente, mas está um presente ausente. Porquê? Porque a nossa vida é muito agitada e não temos muito tempo para, na verdade, aproveitar o tempo que realmente deveríamos aproveitar na presença do Senhor. Vivemos dias de muito ruído, de muita informação, de muita contra-informação também, porque nem toda a informação é limpa, nem toda a informação é isenta. Há canais e canais. Vivemos tempo de muita confusão, de muita incerteza. Em suma, vivemos tempos trabalhosos. E todas estas coisas têm acontecido para, na verdade, roubar o nosso tempo para com o Senhor. Algo está errado no nosso meio. A primeira coisa que, curiosamente, isto já foi falado aqui pelos irmãos que vieram aqui expor a palavra do Senhor, que a primeira coisa que realmente aconteceu com esta situação foi o isolamento, a proibição da congregação, a proibição de as pessoas se juntarem, de estarem unânimes, buscando ao Senhor. É realmente algo devastador ver uma igreja vazia, olhar para cadeiras, olhar para paredes, ter 3 ou 4 irmãos aqui que mantêm a transmissão, levam louvores, mas na verdade o Senhor vive no nosso meio, o Senhor está dentro de nós. Mas porquê? Porquê é que realmente esta situação está a acontecer? Então é tempo realmente de remir o nosso tempo, de aproveitar a oportunidade. Talvez agora seja necessário que realmente nós entendamos que é necessário estar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. Se lemos a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, vemos que sempre em situação de extrema calamidade foi quando o povo mais perto teve do Senhor, mais clamou a Deus, mais se acercou à sua presença. Que pena, quando todas as coisas estão bem, nós nos esquecermos de Deus. Esquecemos do tempo que temos que dedicar a Deus. Nestes dias o Senhor tem falado ao meu coração para pôr algumas coisas em ordem. Porque por algum tempo, nos anos que antecederam, talvez tenha estado muito ocupado com outras coisas. E algumas dessas coisas não tão importantes como o estar com o Senhor. Algumas dessas coisas levaram a que muitas das vezes tenha. E realmente é uma exortação que Deus traz à minha vida. E espero que Deus traga à tua vida também. Porque na verdade é lamentável que, como dizia o pastor Vítor a semana passada, que realmente seja necessário que haja certas calamidades para que já haja um acercamento mais efetivo ao Senhor. Quando pensamos neste assunto de remir o tempo, há alguns pontos que eu gostaria de tocar, de enfatizar. As prioridades da nossa vida. Quando pensamos em como usar o nosso tempo, ou como usá-lo da melhor maneira para o Senhor, a primeira coisa que precisamos perceber é quais são as prioridades do nosso coração. Quais são as coisas mais importantes que estão no nosso coração.
Na escala de importância, qual é que é aquela que está à frente? E poderíamos perguntar, será que o Senhor tem algum critério para nos dizer qual é a coisa mais importante? Eu respondo que sim. Diz em Mateus 6,33, todos conhecem este versículo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, há uma primeira abordagem, há um primeiro critério, que é realmente buscar ao Senhor sobre todas as coisas. Quantas vezes atuamos de forma contrária? Primeiro atuamos nós, pela nossa sabedoria, pela nossa experiência, pelo nosso critério. E se a coisa der certo, até nos vangloriamos. E até dizemos, que bom que sou, que bem que fiz. Sou mesmo um fera. Mas quando a coisa talvez já não seja tão efetiva, então aí já recorremos ao Senhor. Mas a palavra de Deus ensina-nos completamente o contrário. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E então tudo o resto vem como acrescento, vem como añadido, vem como acréscimo nas nossas vidas. Eu creio que quando o Senhor, pelo Espírito Santo, levou Paulo a escrever esta carta à igreja de Efésios, o Senhor o conduziu, e vamos agora ler, colocar as coisas em uma ordem de prioridade, tanto para aquela igreja naquele então, como para a igreja de hoje. Se continuarmos a ler os versículos seguintes aos que já lemos, portanto, a partir do versículo 18, vemos uma ordem, um critério e uma prioridade. E diz: não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em os vossos corações, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. E, na verdade, irmãos, tu que estás aí em casa, entende que é necessário começarmos realmente a aproveitar o tempo e a meter as coisas de uma ordem. E a primeira parte dessa ordem é realmente estarmos em comunhão constante com o Senhor. Termos um tempo dedicado para o Senhor. Mais do que aquele que é normal, mais do que aquele que é habitual. Porque na verdade é isso que Deus está a pedir de nós nestes tempos. Que saibamos aproveitar o tempo. Já que nos impossibilitam de estarmos juntos, congregando-nos, louvando a Deus, buscando a Deus, podemos o fazer confinados nas nossas casas, mas não perdendo as primacias e não perdendo realmente os critérios de buscar o Senhor. Quando nós pensamos em prioridades, em como gastar o nosso tempo, então precisamos de entender as primícias que Deus põe em nós. Eu entendo que a primeira coisa que o Senhor põe é a nossa comunhão de vida com Ele. Mas Paulo continua a escrever neste mesmo livro de Efésios a ordem pela qual devemos de aprender a remir o tempo. E fala na segunda situação, na segunda coisa, que é a relação entre marido e mulher, esposa, homem, mulher, casal. E diz em 5:22, no livro de Efésios 5:22 ao 33, diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, referindo-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Irmão, na verdade, durante algum tempo, talvez nós nos tenhamos esquecido da prioridade das nossas vidas. Deus, sobre todas as coisas, a nossa comunhão pessoal com o Senhor. Mas depois vem a nossa esposa, a nossa companheira, a nossa fiel ajudadora, realmente a nossa costela, a parte que nos falta. E gostaria de aproveitar esta ocasião para dizer às nossas esposas que na verdade é uma bênção. São uma bênção. Poder realmente partilhar o mesmo espaço, mas muitas das vezes postas em situações de difícil acomodamento, porque elas pagam sempre as consequências, mas sempre estão aí. São as nossas ajudadoras. Um grande bem-aja a todas as nossas esposas, porque na verdade elas são realmente o nosso suporte. Quando estamos debilitados, elas estão aí. Realmente são uma bênção. A seguir, Paulo fala na terceira prioridade, que é os filhos, a família. Efésios 6, do 1 ao 4. Diz: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na amonestação do Senhor. Amém? Agora é um tempo que realmente tu podes aproveitar para ter uma ministração mais cercana com o teu filho. Porque quando então sais de manhã com ele, levas-o à escola, ele está na escola durante um monte de horas, onde, enfim, confias no Senhor, pedes ao Senhor que realmente o proteja, o guarde, ou aguarde, dependendo. Mas na verdade tu estás sem ter o controle. E há sempre a aflição no coração. Porque na verdade, hoje em dia, aquilo que nós ensinamos, os princípios que nós incutimos aos nossos filhos, a escola, ainda que sirva para dar-lhes cultura, é oposta a todos os princípios cristãos. Cada vez mais a relatividade, tudo é relativo, inunda as nossas escolas e é muito difícil. Muitas das vezes incutires bons costumes e bons princípios aos nossos filhos. Mas agora é um tempo que realmente Deus te está a proporcionar para que tu o faças. Não descores esta oportunidade. Ministra ao teu filho. Como diz aqui, admonestra.
o teu filho no Senhor. Cria-o com uma disciplina, com uma conduta, com bons princípios. Paulo continua a falar na quarta prioridade, em Efésios 6, do versículo 5 ao 9, que fala relativamente ao nosso trabalho. Quanto a vós, vos obedeceis ao vosso Senhor segundo a carne, com o temor e o tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como aos senhores e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso através do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há exceção de pessoas. É tempo de realmente podermos cimentar essa relação laboral que possas ter. Muitas das vezes, o viver comunitário não é fácil. Até pelo contrário, é crispado. Mas Deus está-nos a levar a que realmente podamos aproveitar este tempo para criar pontes. E às vezes o criar pontes não é necessário que estejas ao lado. Podes criá-las na oração, na intercessão, na comunhão dos santos. Orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que realmente te dê o favor e que te dê a graça para saber lidar com o irmão, com a pessoa com quem trabalhas. E por último fala do ministério. Paulo, em Efésios 6, do 10 ao 20, diz o seguinte: no nosso serviço, fala do nosso serviço, fala da nossa guerra espiritual, fala da nossa vida de oração. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do Evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. E realmente, irmãos, é tempo que realmente nos apercebamos que é necessário, mais do que tudo, aproveitar este tempo, remir o tempo da melhor maneira. E nada melhor do que realmente estarmos capacitados, buscarmos constantemente na fonte a água que sacia a nossa sede. A palavra de Deus ensina-nos que se pedirmos, Ele nos dará.
Se batermos, Ele nos abrirá. Não como aquele que Deus está à porta. Deus não tem por que estar à porta. Deus tem que estar dentro. Deus tem que reinar connosco. É tempo de realmente remirmos o nosso tempo. De aproveitarmos ao máximo o nosso tempo. De realmente termos uma comunhão mais apurada com o Senhor. Aproveita este tempo, irmão, no qual te sentes, tens que estar confinado à tua casa, mas que desejes ordenar o teu tempo, segundo a vontade de Deus. É importante que vejamos estas prioridades. Por isso o Senhor está a dizer que devemos viver prudentemente, como sábios e não como nécios. Amém? Precisamos procurar conhecer a vontade do Senhor. Glória ao Senhor. Esta era a mensagem que eu te tinha que trazer neste final de tarde. Mas permite-me mais 2 minutos. Não gostaria de ir-me sem realmente deixar uma palavra de apreço. Uma palavra de apreço, uma palavra de agradecimento e, por que não, também uma palavra de honra para todos estes irmãos da Associação Remar Portuguesa que diariamente estão a sair levando mais de 300 comidas quentes sendo repartidas diariamente. Este grupo de irmãos que com valentia, com determinação, com crença, com fé, cumprindo a Escritura que vem em Mateus 25, 35 e 36, que diz que tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me cuidastes de mim, preso e me visitastes. Um grande bem-aja a todos estes irmãos, no qual me orgulhecem bastante e no qual me sinto também parte desse corpo. É uma honra poder fazer parte desta família de homens valentes que, independentemente de tudo aquilo que realmente está a acontecer, continuam a cumprir a Escritura, continuam realmente a fazer o bem sem olhar a quem. Um grande bem-aja a todos, uma grande boa noite e que Deus os abençoe.